Ela diz que isso está incitando as nações a um combate mortal. Como se chama isso? Ela não diz nação, ela diz nações. Então, trata-se de uma guerra local ou global? Global. A que tipo de guerra ela está se referindo? Guerra mundial. Vocês estão vendo isso? Ela está se referindo a uma guerra mundial. Agora, Mateus capítulo 24 fala sobre isso, mas não somente guerra mencionada em Mateus 24. Ezequiel 7 fala sobre guerra, mas não se refere a esta guerra específica. Veja, Mateus 24, as guerras às quais se refere são as guerras anteriores à lei dominical. Haverá guerras antes da lei dominical. Os 4 ventos soltos não são guerras antes da lei dominical, são guerras depois da lei dominical. Ela diz que enquanto os anjos seguram os 4 ventos, impedindo que o terrível poder de Satanás se manifeste em sua fúria, até que os servos de Deus sejam selados em suas testas. Então, o que essa guerra mundial e essa destruição que nos aguarda? Está à espera de algo, está à espera do selamento. Então, assim que os servos de Deus forem selados, os 4 anjos irão liberar os ventos. E quando surge essa guerra mundial, sim, guerra mundial, ela fala sobre o terrível poder de Satanás, a ser exercido em sua fúria. Ora, se Satanás vai exercer seu poder com toda a sua fúria, eu lhes digo que isso não fará o mundo parecer com o Éden. Isso transformará o mundo em uma desolação. Nós chamamos isso de destruição. Se eu pessoalmente for analisar a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, eu lhes digo que foi terrível, mas o que está por vir não pode ser comparado a nada do que foi no passado. Não é possível comparar com base em Daniel 12:1. Mas voltemos aqui, agora escutem. Então tudo isso está à espera de um acontecimento. Satanás possui pleno poder para trazer a destruição, fúria total e guerra mundial. O que está esperando para acontecer? De que depende tudo isso? Afinal, o que está esperando acontecer? Está à espera do selamento. Então, qual evento dá início a todos os outros eventos? O selamento. Agora, quando falamos sobre o selamento com base na inspiração, não é a maioria. Eu diria uma minoria de adventistas do sétimo dia receberão o selo. Quando você estuda com atenção, descobrirão que aqueles que compõem a maioria que recebe o selo não são da igreja adventista do sétimo dia. A maioria são aqueles que saem da Babilônia e aceitam a mensagem. Eles vão constituir a maior parte do total. Uma minoria dentro do remanescente compõe o número. Ela continua e diz que chegou o tempo sobre nós em que haverá um tempo de angústia no mundo que nenhuma bomba humana poderá curar. O que está vindo sobre o mundo? Angústia, que nada neste mundo pode curar. Absolutamente nada. A angústia está chegando. A angústia está chegando. A destruição está chegando. Amigos, precisamos nos preparar. Precisamos nos preparar. Precisamos nos preparar. Porque essa nação, ó amados, tudo o que está acontecendo no mundo Deus nos revelou, que temos um mapa apontando cada marco em nossa jornada rumo ao céu e não precisamos adivinhar nada. Agora, antes de mencionar essas nações, vejam, 11 de janeiro de 2026, 11 de janeiro de 2026, Trump ordena plano para invadir a Groenlândia. A propósito, deixem-me fazer uma pergunta. A Groenlândia pertence a qual nação? Dinamarca. A Dinamarca é membro da OTAN? Sim. O que o artigo 5º diz? Se um membro da OTAN for atacado, todos os membros da OTAN entram em guerra. Escutem. Amigos, vocês entendem o quão profético é isto? Groenlândia. Groenlândia. Escutem. Por que é tão importante para você possuir esse território quando você já tem uma presença militar lá que poderia ser expandida para afetar a segurança? Porque quando algo nos pertence, nós o defendemos. Imediatamente vamos fazer algo na Groenlândia, quer eles gostem ou não, e isso vai acabar influenciando a Groenlândia e não teremos a Rússia nem a China como vizinhas. Eu gostaria de fechar o acordo, sabe, do jeito mais fácil, mas se não fizermos do jeito fácil, vamos fazer do jeito mais difícil.
O mundo está à beira de uma grande guerra e ela pode começar com Donald Trump anexando a Groenlândia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirma que seu país irá adquirir o território dinamarquês da Groenlândia. Precisamos da Groenlândia para a segurança nacional e até mesmo para a segurança internacional. As tensões entre a Dinamarca e os Estados Unidos continuam a aumentar. Se você quer que seu país seja defendido, então precisa fazer algo a respeito. Sem aprovação, sem esperar por ordem, sem tempo para diplomacia, a ordem é clara. Atire primeiro e pergunte depois. Vocês ouviram isso? Então Trump quer invadir a Groenlândia. Agora vocês precisam entender que a Groenlândia é parte da OTAN e, por assim dizer, pertence à Dinamarca. Trump diz que quer ser o dono. Vocês sabiam que a OTAN é composta em sua maioria por nações europeias além do Canadá? O Canadá faz fronteira com os Estados Unidos e os Estados Unidos agora planejam invadir a Groenlândia. Escutem, Trump ordenou aos comandantes que elaborem um plano de invasão na Groenlândia, 11 de janeiro de 2026. Novamente, os Estados Unidos estão falando sério sobre invadir a Groenlândia. Trump pede ao chefe do exército que elabore um plano de ataque. Trump, novamente, em sua primeira postagem, Trump pede às forças especiais americanas que planejem uma invasão na Groenlândia. Aí está, amigos. Vocês estão vendo, Trump avisa que pode adotar uma postura mais dura. Ele pode enfrentar dificuldades na Groenlândia. Trump quer a Groenlândia, mas vocês entendem que isto não é a Venezuela? Isso se aplica também às nações que controlam armas nucleares. Trump disse que quer invadir. Todos que analisam a situação dizem que, caso isso aconteça, existem 3 opções. Ou a Europa demonstra fraqueza e não faz nada, o que não está disposta a fazer com base no discurso de Macron, ou a OTAN responderá e defenderá a Groenlândia. Vocês entendem o que isso significa? Se a OTAN defender a Groenlândia, haverá uma guerra total, não apenas entre essas nações. A China atacará Taiwan e a Rússia entrará e tomará completamente a Ucrânia. O mundo inteiro estará em convulsão. Eu quero voltar aqui, quero voltar a este assunto relacionado aos 4 anjos que liberam os 4 ventos, a ira das nações, a Terceira Guerra Mundial, o fim do tempo de graça. Agora, a minha pergunta é esta: qual nação Ellen White menciona pelo nome em relação à ira das nações e ao fim do tempo de graça? Qual nação pelo nome? Continente? Qual? Eu quero que vocês vejam o que a inspiração diz. Estou lendo o livro Primeiros Escritos, página 41. Agora, a propósito, o conflito hoje é sobre qual nação ou ilha que Trump quer? Groenlândia. E a Groenlândia pertence a qual nação, ou pelo menos é governada por qual nação? Dinamarca. Eu quero que vocês vejam o que a própria Groenlândia tem a dizer. A que país a Groenlândia afirma pertencer? Escutem. Hoje haverá uma reunião crucial na qual o vice-presidente J.D. Vance e o secretário do Estado Marco Rubio se encontrarão com autoridades da Dinamarca e da Groenlândia na Casa Branca para discutir o futuro da Groenlândia. O primeiro-ministro da Groenlândia recusou ofertas para ceder sua soberania, dizendo, entre aspas, agora estamos diante de uma crise geopolítica. E se tivermos que escolher entre os Estados Unidos e a Dinamarca, aqui e agora, então escolhemos a Dinamarca. Escolhemos a OTAN. Escolhemos o Reino da Dinamarca, escolhemos a União Europeia. Vocês entenderam? Então a Groenlândia pertence a quem? Esta é a Groenlândia falando por si mesma. Eles dizem que pertence a qual nação? Dinamarca. E a Dinamarca apoia a quem? A OTAN. Estão entendendo? Então os Estados Unidos querem a Groenlândia. Na verdade, se eles tomarem a Groenlândia, a quem eles estarão anulando? A qual nação eles estarão anulando? A Europa, porque a Dinamarca faz parte do quê? Da Europa. Agora deixe-me fazer uma pergunta. Se os Estados Unidos invadirem a Groenlândia com base no artigo da OTAN, o que isso exigiria de toda a OTAN? Entrar em guerra contra os Estados Unidos. A Groenlândia é um território autônomo da Dinamarca e a Dinamarca e os Estados Unidos são membros da OTAN.
A OTAN é um grupo de 32 países, incluindo a França e o Reino Unido, ambos potências nucleares, e o artigo 5º da OTAN diz que um ataque a um é um ataque a todos. Em 4 de abril de 1949 foi assinado o Tratado do Atlântico Norte. Eles juraram permanecer unidos contra a agressão. Um ataque a um seria um ataque a todos. Portanto, se os Estados Unidos tentarem tomar a Groenlândia à força, tecnicamente por lei, a Turquia, a Alemanha, o Canadá, a França e o Reino Unido e até mesmo a Polônia teriam que entrar em guerra contra os Estados Unidos. Vocês entenderam, amados? Isso nos mergulhará na Terceira Guerra Mundial. Sim, com toda certeza. Isso pode nos mergulhar na Terceira Guerra Mundial. Ou a Europa pode simplesmente ignorar isso. Em outras palavras, recue e diga: América, faça o que quiser. Mas com base no discurso de Macron e no que vamos mostrar a vocês, a Europa está se preparando para a guerra contra os Estados Unidos. Vamos mostrar isso. Agora observem Ellen White, escutem o que ela diz, 16 de dezembro de 1848. O que vamos ler a seguir, eu lhes digo que parece que como se a profetisa estivesse vivendo hoje. E ela escreveu isso em 1848. Ela diz: o Senhor me deu uma visão do abalo dos poderes dos céus. Eu percebi que, quando o Senhor disse céu, ao dar os sinais registrados por Mateus, Marcos e Lucas, ele se referia ao céu. E quando ele disse terra, ele quis dizer terra. Os poderes dos céus são o sol, a lua e as estrelas. Eles governam os céus. Os poderes da terra são aqueles que governam a terra. Pausa. Quais são os poderes da terra? Então ela menciona que os poderes da terra são aqueles que fazem o quê? Governam a terra. Agora me ajudem. Dominam a terra ou que governam a terra? Nações. Nações. Agora me pergunto se a terra será abalada profeticamente. Se a terra for abalada, isso significa que as nações foram levadas à guerra. Ela continua: os poderes do céu serão abalados pela voz de Deus. Isso é o sol, a lua e as estrelas. Eles serão removidos de seu local. Eles não perecerão, mas serão abalados pela voz de Deus. Ela continua: nuvens escuras e pesadas surgiram e colidiram umas contra as outras. A atmosfera se abriu e recuou. Então podemos olhar para cima, através do espaço aberto em Órion, de onde veio a voz de Deus. A cidade santa descerá através desse espaço. Isto é Órion. Então ela diz: eu vi que os poderes da terra estão sendo abalados agora e que os eventos estão acontecendo em ordem. Agora pergunta: o que ela está dizendo que está sendo abalado? Os poderes do quê? Os poderes da terra. Agora, ela vai explicar na próxima frase como a terra será abalada, o que produzirá o abalo da terra. Próxima frase. E então ela identifica o continente. Escutem. Ela explica o que abala a terra. Guerras, rumores de guerras, espadas, fome, pestilências são os primeiros a abalar os poderes da terra. Então a voz de Deus abalará o sol, a lua e as estrelas, e esta terra também. Agora, vamos parar e entender o que ela está dizendo. Então, antes que a voz de Deus possa abalar a terra ou abalar os céus, que são o sol, a lua e as estrelas, e anunciar o dia e a hora da sua vinda, o que deve preceder isso? A terra deve ser abalada. E o que produz o abalo da terra? Amigos, estão acompanhando? É um homem falando? Sim. O que é isso? Uma das coisas é a fome, mas o que? Eu não sei se vocês estão dormindo aqui. O que a inspiração está dizendo? Amigos, isso é tão simples. É como se estivéssemos sentados, mas nossa mente estivesse ausentes. Pai, por favor, parece haver uma letargia sobrenatural sobre nossas mentes. Por favor, nos ajude, Senhor, fisicamente. Sabemos que é possível estar em um lugar, mas com a mente em outro. Por favor, ajude-nos, Pai, a não nos distrairmos com o que quer que seja em nossas mentes, mas que possamos depositar essas coisas aos pés de Jesus. Abençoa-nos e permaneça conosco. Oramos e pedimos isso humildemente em nome de Jesus. Amém. Então acompanhem agora. Antes que Deus abale os céus, proferindo o dia e a hora, o que deve vir primeiro? O abalo da terra, guerras e rumores de guerras, espada, fome e pestilência. Agora acompanhem. Então, guerra, poderes da terra abalados por nações. Isto é guerra. Isso é guerra. Agora sigam. Qual nação ou continente ela menciona pelo nome?
Acompanhem, me sigam. Ela diz, eu vi o abalo dos poderes na Europa. Acompanhem, qual continente ela menciona? Europa. Não é como alguns ensinam, o abalo dos poderes do céu, mas o que está acontecendo na Europa? Ela diz, mas é o abalo das nações iradas. Então, pergunta, qual continente especificamente Ellen White menciona em conexão com a guerra? Europa. Pergunta, Primeira Guerra Mundial, onde começou? Primeira Guerra Mundial, onde começou a Primeira Guerra Mundial? Europa. A Segunda Guerra Mundial, onde começou? Europa. Então pergunta, com base nessa citação, Ellen White está correta porque a Primeira Guerra Mundial nunca aconteceu para ela, porque Ellen White morreu antes da Primeira Guerra Mundial. Ela morreu antes da Segunda Guerra Mundial, então ela estava certa ao dizer que a guerra começaria primeiro na Europa? Correto. Então minha pergunta é esta, se estivermos esperando uma Terceira Guerra Mundial, em qual continente deveríamos fixar nossos olhos? Europa, Europa, Europa. Pergunta, existe algum conflito hoje entre a Europa e os Estados Unidos? Sim, já vimos isso, observem. Esboços históricos. Digam-me qual nação ela menciona pelo nome. O rei da Dinamarca é aliado de algumas das nações mais poderosas da Europa. Qual nação ela menciona pelo nome? Dinamarca, em conexão com a Europa. Então, quando falamos sobre a Europa e a guerra, à medida que nos aproximamos da guerra final, em qual nação devemos fixar nossos olhos? Dinamarca, Dinamarca. Oh, amigos, eu não sei porquê, mas quando vi isso fiquei animado. Não estávamos vendo o que eu estou vendo. A profetisa menciona a Dinamarca pelo nome em conexão com a Europa. Agora, se estamos nos aproximando desta guerra mundial final, devemos esperar a OTAN. Não quis dizer a OTAN. Devemos esperar que a Europa esteja se preparando para a guerra. Vamos ver, vamos ver. Não tenho a data aqui. CNN. Nações europeias enviarão tropas para a Groenlândia devido à escalada de ameaças de anexação dos Estados Unidos. Vocês entendem o que isso significa? Que a Europa está enviando tropas para a Groenlândia por causa das ameaças dos Estados Unidos. O que vocês acham que eles estão dizendo aos Estados Unidos? Que estamos dispostos a defender a Groenlândia, mesmo que isso signifique uma guerra. Interessante, muito interessante. Agora, novamente diz, aliados europeus, não tanto a OTAN, mas aliados europeus enviam reforços militares para a Groenlândia. Novamente, a Dinamarca e seus aliados estão enviando tropas para a Groenlândia. Vocês sabem quando isso aconteceu? Imediatamente após o ministro das Relações Exteriores da Dinamarca e o ministro das Relações Exteriores da Groenlândia conversarem com Marco Rubio e o vice-presidente J.D. Vance. Assim que saíram da reunião, imediatamente tropas foram enviadas à Groenlândia. Vocês sabem o que eles disseram quando saíram da reunião? Eles disseram que nós e os Estados Unidos temos divergências fundamentais. Em outras palavras, não podemos concordar em entregar a Groenlândia aos Estados Unidos. E Trump diz que vai tomar a Groenlândia de qualquer maneira. Interessante. A França, nação nuclear, enviará tropas para uma missão de segurança europeia na Groenlândia em meio às ameaças de Trump. Amigos, não temos o vídeo, mas Macron, o presidente da França, fez um discurso para seus militares dizendo que eles devem se preparar para a guerra. Ele disse que a história mostrou que todas as nações despreparadas foram à ruína. Ele disse que devemos estar preparados. Nesse contexto, ele estava falando sobre a anexação da Groenlândia pelos Estados Unidos. Agora escutem. Bem, é claro que isso é uma violação de tudo, como disse o primeiro-ministro dinamarquês, e eu diria que há momentos na política internacional em que nos faltam palavras. A Europa não vai fazer nada, vai se pronunciar, mas não pode impedir Trump de fazer as coisas. Ele tem um plano, e o plano é fazer com que os Estados Unidos consigam sobreviver mantendo o controle dos recursos ao redor do mundo. Eles podem sobreviver sem cooperar com o resto do mundo. É disso que se trata a Groenlândia. Estamos em
enfrentando algo fundamentalmente novo, onde os antigos conceitos de política internacional, relações internacionais e ciência política não abrangem mais o que está acontecendo. Estamos lidando com psicologia, estamos lidando com visões de mundo extremistas, estamos lidando com militarismo, estamos lidando com emocionalismo. E ele fará o que quiser. Ele pode fazer isso porque tem um poderio militar maior do que qualquer outro país no mundo. Precisamos de uma campanha global onde a não violência venha à tona. Novamente, ninguém quer lutar contra os Estados Unidos por meios militares. Temos que fazer isso de forma não violenta. Isso significa expulsar as bases americanas da Europa. Isso significaria impedir que aviões americanos pousem. Significa cidadãos boicotando produtos americanos, etc. Temos que dizer a Trump que ele não pode continuar, porque se não o fizermos, ele continuará. Vocês ouviram? O mundo, eu digo a vocês, amigos, toda a Europa começou, escutem. Militares europeus estão chegando à Groenlândia em uma demonstração de solidariedade com o território dinamarquês. Isso aconteceu após uma reunião. As negociações entre autoridades americanas, dinamarquesas e groenlandesas em Washington terminaram sem um acordo. O presidente Donald Trump tem feito repetidos apelos para que a Groenlândia faça parte dos Estados Unidos. Ele afirmou, de uma forma ou de outra, a Groenlândia está localizada em uma parte estratégica do mundo. Localiza-se principalmente no Círculo Polar Ártico, uma área que também abrange países como os Estados Unidos, o Canadá, a Rússia e a Noruega. Nosso correspondente Rory Chellins está em Nuuk, capital da Groenlândia, com as últimas informações. Este edifício aqui é o Centro de Comando Conjunto do Ártico, na capital nuclear da Groenlândia. Se algum país invadir a Groenlândia, seja a Rússia ou a China, como Donald Trump vem alertando, ou mesmo os próprios Estados Unidos, Donald Trump se recusa a descartar a possibilidade de ação militar. Então este é o quartel-general de defesa, e houve bastante atividade nos últimos 2 dias com a Dinamarca e agora os aliados europeus, enviando tropas militares adicional para a Groenlândia. Atualmente, países como o Reino Unido, a Alemanha, a Noruega, a Suécia e a França participam da Operação Arctic Endurance da Dinamarca. Isso se soma ao anúncio da Dinamarca, no ano passado, de que aumentariam o financiamento da defesa do Ártico em 4,2 bilhões de dólares, destinados a 2 novos navios árticos, aeronaves de patrulha marítima, drones e sistemas de radar. Agora, isso se deve a 2 motivos. Um dos objetivos é persuadir Donald Trump de que a Dinamarca e seus aliados da OTAN levam a defesa do Ártico a sério, mas isso também teria o efeito de tornar qualquer incursão militar dos Estados Unidos na Groenlândia muito mais complicada. Pensem nisso por um segundo. A Dinamarca e seus aliados europeus da OTAN estão tendo que considerar a dissuasão militar contra os Estados Unidos. Estão dizendo que a Europa e a América estão à beira da guerra, à beira da guerra, à beira da guerra.